Olá a todos, meus colegas, minhas colegas, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Direito Eleitoral, hoje, dia 12 de outubro, feriado nacional, e a gente aqui estudando, certo? Isso é a plantação da colheita que nós teremos, se Deus quiser, logo em breve. Vocês terão a colheita de acordo com a quantidade do suor que vocês estão dando nesse momento nas suas vidas para alcançar esse objetivo, tá bom? Nós vamos continuar nossa aula exatamente de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada, nós vimos as condições de elegibilidade e vimos também as causas de inelegibilidade previstas na nossa Constituição. E iríamos começar a partir de hoje, é o que nós vamos fazer, a estudar as inelegibilidades previstas na Lei Complementar número 64. Então, sem maiores delongas, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, já vou compartilhar com vocês a nossa apostila, para a gente continuar de onde nós paramos. Bom, acho que todos estão vendo aí junto comigo. Meus amigos e minhas amigas, vamos lá. Nós, na aula passada, já aprendemos aqui a diferença entre elegibilidades e inelegibilidades, As elegibilidades são condições, requisitos para que alguém possa ser candidato. A pessoa, para ser candidata, portanto, para ter a sua capacidade eleitoral passiva, tem que, no mínimo, atender àquelas condições de elegibilidade que nós debatemos aqui: a nacionalidade brasileira, a idade do respectivo cargo, a filiação partidária, o domicílio eleitoral na circunscrição, a depender do cargo, a idade de 35 anos, se for presidente, senador, vice-presidente, se for para ser governador, a idade de 30 anos, Se for para ser deputado federal, prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado distrital, 21 anos, e se for para ser vereador, a idade de 18 anos. Nós vimos isso na aula passada, e depois nós vimos o que está na Constituição, como previsão de situações de inelegibilidades. Aí estudamos a inelegibilidade reflexa, a proibição de um terceiro mandato para o cargo de chefe do Poder Executivo. Vimos que, em relação aos cargos do Legislativo, o número de reeleições não tem limite, ou seja, é permitido a reeleição quantas vezes o povo quiser eleger o seu respectivo parlamentar. Inclusive, isso gerou até um debate no grupo, no chat. Mas agora nós vamos ter que, de fato, estudar causas de inelegibilidade que estão previstas no âmbito infraconstitucional, certo? Âmbito esse que decorre, essa prescrição de inelegibilidades no âmbito infraconstitucional, decorre de um mandamento da Constituição, certo? A própria Constituição mandou que se criassem, por meio de lei complementar, outros casos de inelegibilidade, bem como respectivos prazos de cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, levando-se em conta a vida pregressa do candidato, conforme nós até debatemos na aula passada, a normalidade e a legitimidade das eleições, tentando combater o quê? Influência do poder econômico, abuso de poder, abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta, ou seja, as causas de inelegibilidade, elas têm várias finalidades. As causas de inelegibilidade previstas no âmbito infraconstitucional. Primeiramente, a gente tem que saber que a forma de se instituir novas causas de inelegibilidade é a forma de lei complementar. E aí, em sendo lei complementar, o examinador de vocês poderá dizer, na prova de vocês, que por lei ordinária seria possível se criar novas causas de inelegibilidade. Não é possível. Se isso for dito na prova de vocês, vocês têm que estar atentos para reconhecer a pegadinha. Ou as inelegibilidades serão aquelas que estão previstas na nossa Constituição Federal, ou as inelegibilidades serão aquelas previstas em um instrumento com forma de lei complementar. Forma e matéria,
Ou seja, as inelegibilidades são matéria e forma de lei complementar. Professor, eu já estudei um pouco sobre isso no direito constitucional. Você pode me lembrar a diferença entre lei ordinária e lei complementar? Sim, vamos lembrá-los. A lei ordinária é o padrão das leis brasileiras e é o padrão previsto na Constituição. Sempre que a Constituição falar referência apenas à lei, ela está se referindo à forma de lei ordinária, que significa o instrumento legislativo ou a espécie normativa que decorre do processo legislativo ordinário, o processo legislativo padrão. Nesse processo legislativo para editar uma lei ordinária, só se precisa da aprovação na primeira casa, Câmara dos Deputados, que é a casa que normalmente se inicia o projeto de lei, por maioria simples. Depois, aprovação na segunda casa, na casa revisora, que via de regra é o Senado, também por maioria simples. E depois a sanção do chefe do Poder Executivo. Essa é a regra, resumidamente, para a aprovação de uma lei ordinária. Já para se aprovar uma lei complementar, se exige um quórum qualificado, de pelo menos maioria absoluta. Então, quando você quer aprovar uma lei complementar, você precisa de mais votos na respectiva casa para conseguir a aprovação daquela lei. Porque é uma matéria que a Constituição exigiu um debate mais amplo e um quórum maior de aprovação para que a lei possa produzir os seus efeitos. E, em algumas matérias, a Constituição é expressa quando exige lei complementar. Uma dessas matérias é a matéria que impõe a criação de uma lei complementar para a criação de novas causas de inelegibilidades, certo? Nós já vimos, inclusive, outra situação em que a Constituição também exigiu lei complementar. Não sei se vocês estão recordados e que são situações associadas à nossa matéria. A Constituição diz que para se fixar as competências e a organização da justiça eleitoral, o instrumento normativo deve ser lei complementar. E até nós debatemos nas aulas passadas, dizendo para vocês, esclarecendo para vocês que o Código Eleitoral, apesar de ter sido editado, aprovado, fazendo uso da forma de lei ordinária, como ele é anterior à Constituição, naquilo que ele tratou sobre organização da Justiça Eleitoral e competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, ele foi recepcionado como lei complementar. Então, a lei complementar, ela permeia, né, alguns tópicos do direito eleitoral, e aí a gente tem que ter essa percepção e essa interdisciplinaridade com o direito constitucional para a gente poder compreender bem quais matérias eleitorais devem ser abordadas por leis complementares e quais estão autorizadas pela Constituição para serem tratadas por meio de leis ordinárias, que é o padrão. Beleza, professor, beleza. Beleza. Professor, e qual é a lei complementar que cria essas situações de inelegibilidade, ou essas causas de inelegibilidade? Bem, a lei complementar que hoje está em vigor, e já há algum tempo está em vigor, em que estão definidas as causas de inelegibilidade, é a Lei Complementar número 64/90, conhecida como Lei de Inelegibilidades, né? Ou seja, o próprio nome dela faz referência ao assunto, né? A matéria que ela trata. Essa lei, historicamente, passou por um momento muito importante da nossa história republicana, foi alterada por uma lei de iniciativa popular, que ficou bastante conhecida, chamada Lei da Ficha Limpa, que foi a Lei Complementar número 135, que trouxe muitas modificações na Lei Complementar número 64, inclusive tentando minimizar a possibilidade de pessoas que não têm idoneidade ou que já têm condenações criminais em primeira instância ou por órgãos colegiados,
e ainda assim conseguiam muitas vezes se candidatar e chegar ao cargo eletivo, né? Nós já tivemos, meus amigos, no nosso parlamento, não só em relação a questões de corrupção, mas nós tivemos nos nossos parlamentos pessoas eleitas que usavam a serra elétrica para eliminar os seus oponentes, certo? Eu só não acredito nisso. Pois é. Nós já tivemos no nosso parlamento indivíduos que foram condenados por crimes contra a vida, né? E que fazia uso desse expediente, certo? O nome do rapaz era Idelbrando Pascoal. Ele era conhecido como deputado da Serra Elétrica, certo? Então, o deputado lá do Norte foi cassado, né? Foi condenado por isso. Mas chegou a se eleger algumas vezes, tá bom? Então, ainda hoje, mesmo com a lei da ficha limpa, a gente ainda percebe, né, o ingresso no parlamento brasileiro de pessoas com idoneidade pelo menos discutível. Mas, no mínimo, essas pessoas que conseguiram se eleger para o nosso parlamento, seja no parlamento federal, seja no poder executivo federal, seja no poder executivo estadual, municipal, pelo menos eles vão ter que passar por esse filtro que foi introduzido por essa iniciativa da sociedade brasileira, que criou o Instituto da Lei da Ficha Limpa. Beleza? Então, uma lei importante para a nossa história do direito eleitoral e, para o que não dizer, para a tentativa, né, de moralizar o exercício da política brasileira e, por que não dizer, fazer um filtro maior, além do que aqueles que os partidos já deveriam fazer, mas muitas vezes não fazem, né? Naqueles que vão exercer funções eletivas, certo? Porque o primeiro filtro deveria ser o partido. O segundo, a própria legislação, né? E o terceiro deveria ser o eleitor. Se o indivíduo consegue ingressar no sistema político brasileiro representativo, tendo passado por esses 3 filtros, e ainda assim se sabe que ele é alguém com uma vida pregressa, diríamos assim, não cândida, né? Não pura, aí o problema já não é mais da lei, o problema já não é mais do partido, o problema é do povo. Aí o povo é que tem que refletir sobre o que deseja para o seu futuro. Tá certo? Beleza, professor. E essas causas de inelegibilidades, elas são várias previstas na lei, e nós vamos ter, de fato, meus amigos, que estudá-las lendo disposições da lei que eu trouxe aqui para a apostila, certo? Eu trouxe para a nossa apostila disposições diretas da lei da ficha limpa para a gente estudar e ver as principais causas de inelegibilidade que estão lá. Por quê? Porque é um assunto que, claro, tem que se compreender a lógica, o funcionamento, a finalidade do Instituto, mas tem que se conhecer o texto. Nesse caso aqui, dessa matéria, não dá para fugir do texto. Então, a primeira situação que a gente encontra na lei da ficha limpa, criando, né, uma das situações de inelegibilidade, diz respeito aos cargos de governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, e aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Diz a lei da ficha limpa que são inelegíveis, ou seja, não têm capacidade eleitoral passiva, o governador e o vice-governador do Estado e do Distrito Federal, e o prefeito e o vice-prefeito, que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do município. E eles ficarão inelegíveis para as eleições que se realizem durante o período remanescente e os 8 anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos. Professor, que situação é essa prevista na lei da ficha limpa? Essa é a situação, meus amigos, que decorre, que impõe, né, que resulta de um processo de impeachment sofrido por um governador, vice-governador, prefeito ou vice-prefeito. Por quê? Porque se eles perdem os seus cargos eletivos por infringirem a Constituição estadual, ou seja, a Constituição do respectivo estado, ou a lei orgânica do DF, né? Ou seja, a lei orgânica do respectivo Distrito Federal,
ou ali arrogante no município, é porque eles passaram por um processo que nós chamamos de impeachment. É claro que é possível fazer o impeachment de chefes de poder executivo municipais e estaduais. Esses processos de impeachment, eles normalmente são realizados por meio do poder legislativo respectivo, e em eles perdendo o cargo em decorrência de um processo de impeachment, a lei da ficha limpa prevê essa situação, essa circunstância, como sendo uma circunstância apta a gerar a inelegibilidade do respectivo político. Tá certo? Beleza, professor. Tranquilo. Entendi. Fácil, né? E o prazo, professor? O prazo é de 8 anos, né? Primeiro, o prazo ele vai ficar inelegível pelo prazo remanescente do mandato, caso ele não tenha encerrado o mandato, e mais 8 anos após o mandato ser encerrado. Tá bom? Então, é um prazo longo, né? Professor, entendi. Isso quer dizer, professor, que ele nem pode votar nem ser votado? Não, não. Isso quer dizer que ele não pode ser votado. Porque a inelegibilidade, ela só gera impedimento na capacidade eleitoral passiva, ou seja, na capacidade eleitoral de receber votos. Mas eles poderão continuar votando normalmente nas eleições, né? Só por isso eles não ficariam impedidos de votar, mas eles não podem receber votos. Eles são inelegíveis em virtude da expressa disposição da lei complementar número 64. Ah, beleza, professor, beleza. E outra situação, professor, a lei das inelegibilidades prevê como causa, como impedimento, né, como causa de inelegibilidade, ou seja, que impede alguém de concorrer ao pleito. Segunda está aqui, ó, número 2, ó. Os que tenham contra a sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Essa é uma inelegibilidade, meus amigos, que decorre de um processo judicial, né? Não de um processo de impeachment, mas de um processo judicial que tramitou perante a Justiça Eleitoral. As ações eleitorais, né, a palavra processo eleitoral, eu já expliquei para vocês, ela tem duas acepções. Uma engloba o processo no sentido amplo, né, que vai desde o alistamento eleitoral, passando pelas convenções partidárias, passando pelo registro de candidatura, passando pela propaganda eleitoral, passando pela votação, apuração, totalização, prestações de contas e parando lá na diplomação, que é o último ato da Justiça Eleitoral. Essa expressão nós utilizamos, né, e vocês vão encontrar na literatura, na bibliografia, como processo eleitoral em sentido amplo. Além desse conceito de processo eleitoral em sentido amplo, nós temos os processos eleitorais em sentido estrito, que nós também chamamos de contenciosos eleitorais, que são as ações judiciais eleitorais, que eu até já apresentei rapidamente o nome de algumas para vocês, como, por exemplo, a ação de investigação judicial eleitoral, a representação por abuso de poder político ou abuso de poder econômico, a representação por doação acima do limite legal, representação por propaganda eleitoral, ação de investigação de mandato, ação de impugnação de mandato eletivo, recurso contra a diplomação, pedidos de resposta, todos esses nomezinhos que eu estou apresentando para vocês agora, eles traduzem processos judiciais eleitorais, ou seja, processos em que vai ter um conflito, vai ter uma lide, né? Lembrando dos conceitos de civil que nós estudamos juntos, né? Vai haver uma lide, um conflito, em que vai se apurar se determinado candidato ou se determinado partido, durante o processo eleitoral, no sentido amplo, desrespeitou a legislação eleitoral.
ação de captação ilícita de sufrágio, ou representação de captação ilícita de sufrágio. Todos esses nomezinhos que eu estou trazendo para vocês compõem o que nós chamamos de direito processual eleitoral, ou direito eleitoral adjetivo. Lembrando para vocês os conceitos que nós aprendemos lá nas aulas de processo civil. São processos em que há um conflito, há partes, né? Há um juiz independente para decidir, há autor, há réu, certo? Há instrução probatória, há prazos judiciais para serem observados, há citação, há contestação. Tudo aquilo que a gente aprendeu lá em processo civil acontece nesses contenciosos eleitorais, que a gente acaba usando mais essa expressão para diferenciar a expressão de processo eleitoral em sentido amplo, né? Então, são contenciosos, são lides que acontecem. E, em havendo uma lide, conforme diz esse número 2 aí, certo? Havendo uma lide que resulte numa condenação pela justiça eleitoral, ou seja, num julgamento procedente pela justiça eleitoral, em que se reconhecerá o abuso de poder econômico ou o abuso de poder político, o candidato que ficou caracterizado a sua conduta abusiva, ele ficará inelegível por 8 anos. Beleza? Beleza. E é importante a gente atentar para uma coisa nova, que foi a novidade trazida pela lei da ficha limpa. Ela permite a sanção desse candidato, ou seja, ela permite a aplicação dessa sanção eleitoral, né, ao candidato, mesmo sem que tenha havido necessariamente o trânsito em julgado. Porque desde o momento em que tenha havido uma condenação eleitoral, ou seja, o julgamento procedente, né, de uma representação eleitoral por abuso de poder econômico ou abuso de poder político, e isso tenha sido decidido por um órgão colegiado, ou seja, por um órgão, um tribunal regional eleitoral, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que ainda não tenha havido trânsito em julgado, aquela pessoa, aquele candidato, já é considerado inelegível, tá bom? Isso foi uma grande inovação na nossa legislação eleitoral, certo? E, inclusive, gerou muitos debates. Houve um pedido de uma ADIM, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, debatendo se essa legislação eleitoral aí desrespeitava o princípio da não culpabilidade. O Supremo Tribunal Federal julgou essa ação e disse que não, porque o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, ele está associado ao direito fundamental à liberdade e, portanto, direito penal. Como essa sanção é uma sanção eleitoral, portanto, que tem natureza civil, não teria havido o desrespeito a essa garantia fundamental do princípio da não culpabilidade. E, portanto, a lei da ficha limpa foi julgada constitucional. Só para lembrar vocês, e na época eu já acompanhava, né, já me dedicava aos estudos de direito eleitoral nessa época, foi por 6-5 que o Supremo decidiu isso, certo? Dizendo, e o principal argumento foi esse, que apesar de haver uma limitação nos direitos políticos do indivíduo, como se tratava de uma sanção de natureza eleitoral, portanto, natureza civil, não natureza penal, não havia desrespeito ao princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, pois esse princípio, presunção de inocência, diz que ninguém será considerado culpado a não ser após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, esse princípio se refere ao direito penal. Como essa sanção é uma sanção de natureza civil, o Supremo, por 6-5, entendeu que não havia inconstitucionalidade, e, na minha leitura, foi uma boa decisão do Supremo, que tentou, né, moralizar um pouco o processo eleitoral e tentar excluir, já que
a própria realidade concreta não impede de participar e de vencer, muitas vezes, pessoas que usam a serra elétrica para matar os seus inimigos, só para dar um exemplo, né? Entre outros, certo? Então, acho que foi uma boa decisão do Supremo na época, né? Em 2010, tá bom? Isso foi decidido em 2010. Beleza, professor. Muito bom. Tranquilo. Entendi. Então, se você tiver julgado contra você pela Justiça Eleitoral procedente uma ação em que se apura abuso de poder econômico ou abuso de poder político, e essa ação for julgada procedente, você vai ficar inelegível por 8 anos, né? Desde da eleição em que você concorreu, certo? E para os 8 anos subsequentes. Beleza. Tranquilo, professor. Beleza. Ótimo. Show de bola. Além disso, diz ainda o seguinte, a nossa apostilazinha aqui, ó. Além disso, prescreve que os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado ficam inelegíveis desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento das penas nos crimes a seguir. Então, nós temos duas situações. Nós temos a situação do julgamento pela Justiça Eleitoral como procedente de uma ação que apura abuso de poder econômico e abuso de poder político. Isso gera uma inelegibilidade de 8 anos. Mas também há outras situações de inelegibilidade além dessas duas primeiras. Essa outra leva em conta condenações transitadas em julgado ou proferidas por órgão judicial colegiado. Sempre atentem a isso, né? Decisões transitadas em julgados ou proferidas por órgão judicial colegiado, ou seja, por tribunais ou câmaras dos tribunais, em relação a alguns crimes, tá certo? Em relação a alguns crimes. Então, se uma pessoa é condenada por uma decisão transitada em julgado, ou mesmo que ainda não tenha havido trânsito em julgado, ela sofre uma condenação por um órgão judicial colegiado, num crime contra a economia popular, crime contra a fé pública, crime contra a administração pública e o patrimônio público, ela ficará inelegível pelo prazo de 8 anos. Contado desde quando, professor? Contado após o cumprimento da pena, certo? Então, o indivíduo, quando é condenado normalmente, criminalmente, após a condenação, ele recebe o que nós chamamos de suspensão dos direitos políticos. Quando ele é condenado criminalmente, um dos efeitos da condenação criminal é ele ter os direitos políticos dele suspensos. Beleza, professor. Depois que ele, enquanto ele estiver cumprindo a pena dele, que foi imposta a ele, ou seja, nesse caso, pena penal mesmo, né? Pena de prisão ou de multa, né? Ou restritivas de direito, conforme prevê o Código Penal. Se ele tiver cumprido pena, enquanto ele está cumprindo pena, ele está com os direitos políticos dele suspensos. Decorrido o prazo da pena cumprida, ou seja, após extinta a punibilidade dele, depois que ele cumpriu integralmente essa pena, aí é que vai começar a contar os 8 anos da inelegibilidade. O legislador, portanto, foi bastante duro também, né? O colega trouxe aqui um debate sobre Lula. Vou apresentar o caso do ex-presidente Lula. É parecido, certo? É um caso que a gente vai abordar com detalhes, porque é o que todo mundo lembra, né? E lembrando desse exemplo, a gente acerta aí todas as questões que vierem. Show de bola. Então, alguns crimes fazem com que as pessoas, após cumprir a sua pena, ainda fiquem inelegíveis por 8 anos. Essa contagem do prazo inicia-se desde o momento do trânsito em julgado ou desde o momento em que houve uma condenação por órgão colegiado. Então, não pode ser uma condenação por um juiz singular, não. Condenação por um juiz singular não leva à inelegibilidade de ninguém. Mas, se houver uma decisão de juiz singular que depois for confirmada por tribunais, aí essa decisão poderá produzir as inelegibilidades. E quais são os crimes? A lei da ficha limpa trouxe vários crimes, né?
crime contra a economia popular, contra a fé pública, crime contra a administração pública e o patrimônio público, crimes contra o patrimônio privado. Então, imagine aí, o crime de furto, o crime de roubo, certo? Crimes contra o sistema financeiro, crimes contra o mercado de capitais, crimes previstos na lei de falência, crimes contra o meio ambiente e a saúde pública. E professor, o cara cometeu um crime contra o meio ambiente, ele pode ficar inelegível? Pode. Pode ficar inelegível. Cometer um crime contra a saúde pública, que estão lá previstos no Código Penal, pode ficar inelegível? Pode. Certo? Professor, se eu cortar uma árvore no meu quintal sem pedir licença do IDEMA ou do IBAMA, eu estou cometendo um crime eleitoral, né? Um crime ambiental, né? Provavelmente sim, certo? Você cortar uma árvore no quintal da sua casa, a depender da situação, você pode estar incorrendo no crime ambiental, porque você tem que pedir autorização, normalmente, se for uma espécie nativa da nossa vegetação aqui, da Mata Atlântica, por exemplo. E se eu for condenado, eu vou ficar inelegível por isso? Sim, vai ficar inelegível por isso, certo? Outros crimes que ainda repercutem na inelegibilidade, também já tratado o exemplo do ex-presidente Lula, né? Aliás, do atual presidente Lula. Crimes eleitorais, que culminam em pena privativa de liberdade. Ora, se alguém comete crimes eleitorais, os crimes eleitorais, na sua maioria, eles são crimes de menor potencial ofensivo, certo? Normalmente, as penas não são penas, nem todas as penas são privativas de liberdade, certo? Nem são penas privativas de liberdade. Então, mas se for um crime eleitoral que resulta em pena privativa de liberdade, certo? Aí será lançada na inscrição do indivíduo a inelegibilidade. Portanto, ele não vai poder ser candidato. Que outros crimes, professor? Antes do senhor falar dos exemplos aí mais, diríamos assim, famosos, né, que estão sendo debatidos aqui no chat. Outros crimes, crime de abuso de autoridade. Nos casos em que houver condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. Se um indivíduo é uma autoridade pública e pratica um crime de abuso de autoridade, cujas penas variam bastante no crime de abuso de autoridade, é uma lei específica, as penas vão desde multa até a possibilidade da perda do cargo e a inabilitação para o exercício de função pública. Então, há uma gradação de penas no caso dos delitos previstos na lei de abuso de autoridade. Se o indivíduo praticou um crime desse, se ele tiver tido uma condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado, ele já fica inelegível. Em estando inelegível, havendo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ele vai cumprir a pena dele. Portanto, ele vai ficar com os direitos políticos dele suspensos. E aí ele nem vota e nem pode ser votado. Aí ele cumpriu a pena dele completamente, né? A pena privativa de liberdade, e teve a declaração da extinção da sua punibilidade. Aí é que vai começar o prazo de 8 anos previstos na lei das inelegibilidades. Outros crimes aqui, ainda previstos na lei de inelegibilidades. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, né? Crimes hediondos. Se você praticou crime desses aqui, você vai ficar inelegível. Além de ser punido penalmente, condenado penalmente, cumprir a sua pena privativa de liberdade ou de multa ou restritiva de direito durante um intervalo de tempo em que você vai ter os seus direitos políticos suspensos. Quando tiver acabado de cumprir essa pena, você ainda vai ter essa sanção eleitoral de ficar inelegível por 8 anos. Beleza. Além disso, também os crimes que dizem respeito à redução à condição análoga de escravo, crimes contra a dignidade sexual e a vida, ou seja, se o indivíduo matou alguém, ele vai ficar inelegível, certo? Se ele tiver sido condenado pelo júri, vai ficar inelegível. E veja que a lei da ficha limpa, ela não tratou de apenas crimes dolosos contra a vida. Ou seja, mesmo crimes contra a vida culposos resultam na inelegibilidade. Porque ela não tratou apenas de crimes dolosos contra a vida. Ela falou de crimes contra a vida. E contra a vida nós temos vários crimes, né?
crimes que são dolosos e crimes que muitas vezes são culposos. Crimes contra a dignidade sexual é aqueles em que se vilipendia, né, agride, né? Vou trazer questões aqui, dona Carolina, para a gente debater. Crimes contra a vida, crimes de aborto, crime contra a vida, instigação ao auxílio ao suicídio, todos esses crimes aí contra a vida geram inelegibilidade depois que a pessoa cumpriu a sua pena, certo? Ou em não tendo ainda cumprido a sua pena, mas já tendo tido uma decisão por órgão colegiado, a inelegibilidade já começa a contar. Beleza. E o último crime é o crime do item 10, né? Que fala aí dos crimes praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Então, todos esses delitos aqui, listados nesses 10 numerozinhos aqui, nesses 10 tópicos, são delitos que, em havendo decisão proferida por órgão colegiado, ou seja, órgão judicial colegiado, resultarão na inelegibilidade. E se já tiver decorrido também trânsito em julgado, a inelegibilidade vai começar a contar após o cumprimento da pena dos referidos crimes. Beleza? Dito isso, vamos agora para os debates aqui sobre as personalidades ilustres da nossa República, né? Vamos lá. Em relação ao caso do ex-presidente Lula, certo? O ex-presidente Lula... Na verdade, professor, é porque quando chega nesse item, né, a gente tem exemplos de impeachment, de condenação, tem o de Temer também, que ele chegou a ser preso por 1 dia ou foi 2, de muitos crimes. Aí eu vou abordar, se vocês quiserem, esses exemplos aí. Vamos abordar para a gente entender bem. A condenação atual agora que foi de Bolsonaro, que eu confesso que na de Bolsonaro eu me perdi um pouco se houve a questão criminal ou se foi só a questão eleitoral. E nada, né, é muito tendencioso e tal, e sempre quem é apoiador de um vai achar que a justiça errou com Lula. E sempre quem é apoiador do outro vai achar que a justiça errou com a Bolsonaro. Mas só para a gente destrinchar, entendeu? Beleza. A nossa aula, o objetivo, é bem voltado para concurso, né? Então, a gente tem que saber a técnica que envolve as questões, certo? No que é que houve em relação ao ex-presidente Lula, né? O ex-presidente Lula foi condenado criminalmente pelo crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado em primeira instância. Na época, o juiz, a primeira condenação dele foi pelo juiz chamado senhor Sérgio Fernando Moro, que o condenou na Justiça Federal. Ele ter sido condenado por Sérgio Moro não resultou a inelegibilidade dele, não. Porque, como nós vimos, a inelegibilidade exige uma condenação transitada em julgado ou por órgão colegiado. Exercendo, portanto, o seu direito de defesa, recorreu-se da decisão proferida pelo senhor Sérgio Moro. Lula teve 2 condenações em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, na primeira instância. E aí ele recorreu para a segunda instância. Inclusive, a segunda condenação não foi proferida pelo senhor Sérgio Moro, foi proferida por uma juíza federal, uma mulher, eu não me lembro o nome dela, era uma moça aí, uma juíza, certo? Foi ela que substituiu ele, não foi? Foi uma juíza substituta, que o substituiu, mas era outra juíza. Cada juiz é autônomo, independente, né? Um dos princípios da magistratura é a independência funcional. Então, Carol Hackard, algo assim. E aí houve a condenação em primeiro grau. Quando houve o recurso para o Tribunal Regional Federal, normal, o Tribunal Regional Federal entendeu que o senhor Sérgio Moro tinha errado na sua sentença, condenando Lula, mas aumentando a pena que tinha sido fixada pelo senhor juiz Sérgio Moro. Beleza, então, quando houve a condenação no segundo grau, ou seja, no TRF, que é um órgão colegiado composto por juízes e desembargadores, né? Muitos provenientes da carreira, que passaram pelo primeiro grau. O juiz Sérgio Moro era um juiz de carreira, ingresso por concurso. No TRF, também era composto por juízes de carreira ou juízes provenientes do 5º Constitucional. E aí o TRF manteve a condenação do senhor Luiz Inácio e
Em virtude disso, né, ele ficou inelegível naquele momento. Ele recorreu para o Tribunal Superior, para o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal tem várias turmas, ele tem 33 ministros, e as turmas também do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmaram a decisão proferida em primeiro grau, em segundo grau e em terceiro grau. E aí, a última possibilidade possível de recurso no Brasil é no Supremo Tribunal Federal. E o senhor Luiz Inácio recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, num momento histórico, né, que era ali por volta de 2018, né, 2017, 2018, não me lembro bem, manteve as decisões proferidas na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância e na quarta, e no caso no Supremo. Beleza. O que é que houve? Em 2019, houve a eleição do ex-presidente Bolsonaro e o Supremo mudou alguns entendimentos que ele tinha a partir de 2019. O Supremo, até 2019, por exemplo, tinha um entendimento que era autorizado o cumprimento da pena a partir da segunda instância. Veja que Lula ainda não tinha condenação transitada em julgado. Ele não tinha, porque ele ainda estava recorrendo das decisões por outros instrumentos, chamados habeas corpus, né? Inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ele não tinha decisão transitada em julgado. Mas ele tinha condenações por órgãos colegiados. Quais órgãos colegiados? O respectivo Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, o STJ e o próprio Supremo, que tinha mantido as decisões. Beleza. Nesse intervalo, né, morreu um ministro do Supremo, houve uma queda de um avião, depois nomeou-se outro ministro. Enfim, aconteceram muitas coisas na nossa história que não vai cair no concurso de vocês. Eu tenho que focar no que vai cair no concurso. Beleza. E aí houve a eleição do presidente Bolsonaro e o Supremo, por algum motivo, começou a mudar de entendimento em relação a algumas matérias, certo? A primeira matéria que o Supremo mudou de entendimento, inclusive tiveram ministros que mudaram o seu voto, que tinha sido proferido ali por volta de 2013, mudaram o seu voto sobre a possibilidade de execução da pena a partir da segunda instância. Esses ministros mudaram o seu voto a partir de 2019. Beleza. E com essas mudanças de entendimento, né, isso repercutiu em vários processos, não só no processo do presidente Lula, mas também de vários outros réus que estavam cumprindo pena, foram soltos, já tinham devolvido dinheiros e, mesmo assim, foram soltos, certo? Beleza. E por que, em relação ao eleitoral? Professor, por que o presidente Lula não pôde concorrer nas eleições de 2018? Porque ele já tinha sido condenado por órgão colegiado. É isso que resultou na inelegibilidade dele, conforme diz a lei da ficha limpa, que, inclusive, foi uma lei que foi sancionada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, quando ele era presidente, em 2010, certo? E sancionou a lei. Então, ele ficou inelegível naquele momento, mesmo sem ter contra ele uma decisão transitada em julgado. Por quê? Porque a lei da ficha limpa não exigia o trânsito em julgado da condenação, apenas exigia uma decisão colegiada que confirmasse as decisões de grau inferior, né, condenando a pessoa por um desses crimes. E se você observar na nossa apostila, o crime de lavagem de dinheiro está aqui, certo? Lavagem ou ocultação de bens, e o crime contra a administração pública, que é um crime chamado corrupção, está aqui no item 1. Então, foi por isso que Lula não pôde ser candidato em 2018. Beleza. Aí, de 2019 para cá, houve algumas mudanças de entendimento do Supremo. O que é que aconteceu na última eleição? Nesse intervalo, com essas mudanças de entendimento do Supremo Tribunal Federal, se debateu sobre a competência do juízo Sérgio Moro, lá atrás, em 2014, para processar e julgar as ações em que o senhor presidente Lula era réu. Essa competência já tinha sido debatida no Supremo inúmeras vezes, e confirmadas como sendo do senhor ministro Sérgio Moro. Todavia, nesse intervalo entre 2019 e 2022, surgiu um escândalo de uma invasão de uns hackers nos celulares e
esses celulares não tiveram as informações confirmadas pela perícia, né, pela Polícia Federal, mas o Supremo, por volta ali de 2020, 2021, entendeu de reformar o seu entendimento sobre a competência do senhor juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não era o juízo competente para processar e julgar aquele processo, e também, além disso, dizendo que ele era suspeito para julgar o senhor Luiz Inácio, porque as mensagens indicavam que ele teria tido algumas conversas com um membro do Ministério Público, que na época não era só um, né, eram vários, mas um deles, o que ficou mais assim rotulado, foi o senhor Deltan Dallagnol. E aí, em virtude dessa mudança de entendimento, né, em virtude dessa invasão dos hackers nos celulares de várias autoridades públicas, que se vazaram, entre aspas, mensagens essas que nunca conseguiram ser periciadas e confirmadas a sua autenticidade, apesar de todo esse contexto histórico, o Supremo entendeu por bem reformar a sua decisão e, com isso, considerou o senhor Sérgio Moro incompetente no primeiro momento, em uma ação para processar e julgar os casos da Lava Jato, que envolviam o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e no outro julgou impedido. Quando o Supremo fez isso, por volta de 2021, ali, todas as condenações que tinham chegado até o Supremo são consideradas nulas, né? Desde a primeira instância, primeira, segunda, terceira, quarta. E o processo voltou para a primeira instância e foi encaminhado para Brasília. Nesse intervalo, considerando a elevada idade do presidente Lula e que os prazos de prescrição se contam pela metade, né? Se contam pela metade depois de determinada idade, eu acho que a partir de 70 anos, teria que olhar isso no direito penal, mas eu acho que a partir de 70 anos, os prazos de prescrição são contados pela metade. E então, como todas as condenações foram anuladas, voltou-se o processo para a primeira instância, encaminhou-se o processo para o juiz de Brasília, e quando esse processo chegou em Brasília, os processos estavam prescritos. E aí, com isso, o senhor Luiz Inácio voltou a ser elegível, certo? E acabou vencendo a eleição agora em 2022. Em relação ao caso do presidente Lula, a história é essa, beleza? Professor, por que ele estava inelegível em 2018 e não estava em 2022? Ele estava inelegível em 2018 porque ele tinha decisões condenatórias proferidas por órgão colegiado. Decisões essas que, a partir de mudanças de entendimento e de composição do próprio Supremo Tribunal Federal em 2019 para frente, essas decisões foram anuladas pelo Supremo. Ao serem anuladas, esse processo voltou para a primeira instância e foi para Brasília. Só que, se você contar de 2014 para até agora, dá quase 9 anos, né? E aí, as penas estavam prescritas. E se estão prescritas, o processo é extinto, né? Com resolução de mérito, é verdade, como a gente aprendeu, né, lá em processo civil, a prescrição resulta no conhecimento e numa sentença de mérito, mas o fato é que todas aquelas apurações simplesmente foram anuladas, os processos foram prescritos e o senhor Luiz Inácio deixou de ser inelegível em relação a 2022 e pôde concorrer e venceu nas eleições, venceu no voto. Beleza. Em 2000 e o caso, por exemplo, que a minha colega trouxe do presidente Michel Temer, né? Michel Temer nunca foi, até hoje, certo? Condenado por órgão colegiado, certo? Michel Temer sofreu umas prisões preventivas decretadas pelo juiz federal na minha época, se não me falha a memória, era Bretas, não sei o que, Bretas, Fernando Bretas, Sérgio Bretas, eu não sei o nome dele, não. Marcelo Bretas, o nome dele. E foi condenado, foi condenado não, foi preso preventivamente, certo? Mas ele nunca foi condenado, nem em primeira instância até hoje, em relação às acusações que fizeram dele naquele processo dos portos, lá de São Paulo, tá bom? Então, Michel Temer nunca foi inelegível até hoje. E o atual presidente Bolsonaro, ele não teve condenação criminal em desfavor dele. Ele foi declarado inelegível recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que ele participou de uma reunião
com embaixadores e que essa reunião com os embaixadores caracterizaria, né, abuso de poder político por parte do presidente da República. E, em sendo julgada procedente essa decisão do TSE, o senhor atual ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, teve a sua inelegibilidade decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. São os 3 casos que o pessoal debateu aí no chat, né? Desses casos, professor, o que é que eu tenho que saber para o meu concurso? Porque o nosso foco tem que ser esse, né? Vocês têm que saber o seguinte: para se tornar inelegível, não precisa ter condenação transitada em julgado. Basta condenação por órgão colegiado. No caso do presidente Bolsonaro, a condenação que houve dele foi por um órgão colegiado, qual seja, o próprio TSE. Por quê? Porque em se tratando de eleições presidenciais, a gente já aprendeu que cabe ao TSE processar e julgar todas as representações, ações que envolverem o processo judicial eleitoral e o processo eleitoral no âmbito presidencial. Nós já debatemos isso quando estávamos estudando as competências da Justiça Eleitoral. E o TSE é um órgão colegiado. Então, como houve essa condenação no TSE, o presidente Bolsonaro atualmente está inelegível e provavelmente vai ficar inelegível e não vai poder concorrer nas próximas eleições. Beleza, é isso que a gente tem que saber. E tem que saber quais crimes têm a ver com a lei da ficha limpa, certo? São esses crimes aqui. Esses crimes aqui caem. Tem que estar atento para tráfico de drogas, tem que estar atento para terrorismo, tem que estar atento para crimes contra a administração pública, certo? Crimes contra o meio ambiente, que muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Mas crime contra o meio ambiente pode resultar em inelegibilidades. Tem que estar atento para crime contra a vida, e não apenas dolosos contra a vida. Na prova ele pode colocar lá crimes dolosos contra a vida, certo? Crimes dolosos contra a vida estão incluídos, mas não são apenas crimes dolosos contra a vida. A lei fala crimes contra a vida. Então, nas questões, quando vocês estiverem fazendo questões, precisa memorizar um pouco, né? Claro, entender a lógica, mas memorizar alguns desses crimes aí, tá bom? Por exemplo, eles vão botar na prova de vocês, eu vislumbro, eu faria uma questão dessa, dizendo que os crimes eleitorais, mesmo que a lei não comine pena privativa de liberdade. Ele vai botar assim, ó, crimes eleitorais, mesmo que a lei eleitoral não comine pena privativa de liberdade. Se não cominar pena privativa de liberdade, se a pena for só de multa, por exemplo, o crime eleitoral não vai resultar em inelegibilidade. Tá certo, meus amigos? Então, sobre esses crimes, são esses aí. Ah, professor, beleza, então tem muitas aí, né, situações de inelegibilidade. Mas além dessas, tem mais algumas? Tem mais algumas. Vamos debater essas outras aí, ó. A lei de inelegibilidades, meus amigos, ela é, na minha leitura, um grande avanço social, né, que inclusive estavam querendo revogar agora com essa mini-reforma, e felizmente não foi aprovada a tempo de já valer para as próximas eleições. Então, eu acho que quando for ter o concurso unificado do TSE e dos TREs, certamente essa lei não vai cair, porque não foi aprovada, né? Então, provavelmente só vão debater isso de novo lá para o ano que vem, um ano antes da eleição de ano que vem não, em 2025, né? Um ano antes da eleição de 2026. Eles sempre fazem isso no ano antes da eleição em que eles vão concorrer, certo? Os nossos representantes eleitos. Mas, além dessas situações, a lei da ficha limpa também tem outras situações de inelegibilidade que pode pegar outras autoridades. A gente tende a pensar que somente autoridades públicas, presidente, deputado, senador, governador, podem ser inelegíveis, mas não, certo? Existem várias categorias, inclusive até profissionais liberais, se forem condenados no âmbito interno das suas respectivos conselhos, em algumas das condutas que nós vamos ler agora, eles podem ficar inelegíveis. Quer ver, ó? Vamos aqui ver mais situações de inelegibilidade, ó. Diz a lei da ficha limpa o seguinte, ó. Tem-se por inelegíveis os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável. Ou seja, se você tiver
Você é um gestor público, um secretário municipal de saúde, e você teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas não precisa apenas ser rejeitada. Ela tem que ser rejeitada por uma irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade, certo? E por decisão irrecorrível do Tribunal de Contas. Então, para que alguém seja incurso nessa causa de inelegibilidade, tem que ser alguém que gere, né, exerce funções públicas, que tenha o dever de prestar contas perante os tribunais de contas, ou, se for uma autoridade federal, Tribunal de Contas da União, se for uma autoridade municipal ou estadual, Tribunal de Contas dos Estados. E essa autoridade, ao prestar contas, tem as suas contas por esse Tribunal de Contas rejeitada por uma irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. E essa decisão tem que ser irrecorrível no âmbito do Tribunal de Contas. Se isso acontecer, esse agente público, né, essa pessoa que exerce a função pública, ela ficará inelegível pelo prazo de 8 anos, certo? Para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. A não ser que o Poder Judiciário anule a decisão, né? Porque nós já sabemos que há um princípio chamado inafastabilidade de jurisdição. E também, não sei se vocês têm algum conhecimento sobre isso, já estudaram isso em direito constitucional, mas as decisões proferidas pelos tribunais de contas não são decisões de natureza judicial. Os tribunais de contas são órgãos que auxiliam o poder legislativo na fiscalização dos recursos públicos, na análise das contas dos gestores públicos, que recebem, oferem recursos, gastam, mas não tem natureza jurídica, jurisdicional. Né? Não tem natureza jurisdicional, tem natureza administrativa. Então, se o Tribunal de Contas decidiu isso, rejeitou as contas de determinado agente público, detectou que essa rejeição decorre de um vício insanável, que configurou ato doloso de improbidade, em tese, no primeiro momento, essa pessoa está inelegível. Mas se essa pessoa tiver uma decisão do Poder Judiciário anulando ou suspendendo a decisão do Tribunal de Contas, ela está plenamente elegível, certo? Todos os anos de eleições, só para vocês saberem como né? Porque a gente também é importante explicar e exemplificar com conhecimentos práticos, os tribunais de contas, eles emitem uma lista de gestores públicos, de autoridades públicas, que tiveram as suas contas julgadas irregulares. E aí eles emitem essa lista, informam a Justiça Eleitoral e publicam no seu site, de modo que qualquer um daqueles gestores públicos, quando forem proferir, requerer, né, os seus registros de candidatura, os órgãos fiscalizadores poderão tentar impugnar o registro de candidatura daquele que teve as suas contas julgadas irregulares. E aí, caso a caso, ou seja, caso concreto a caso concreto, será apreciado se a decisão do Tribunal de Contas traduz uma irregularidade insanável que configurou ato doloso de improbidade administrativa. E aí o registro de candidatura vai ser ou não deferido pela Justiça Eleitoral, certo? Então é mais uma situação aí de previsão de inelegibilidade. Outra previsão de inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa. Os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional, e beneficiarem a si ou a terceiros pelo uso do poder econômico ou político, e forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. É outra situação aí de inelegibilidade. Certo? Ou seja, pessoas que exercem função na administração pública, mas que beneficiam-se a si ou a terceiros por abuso de poder econômico ou poder político, desde que essa conduta, né, tenha sido processada e julgada, ou tendo decisão transitada em julgado,
ou tendo decisão proferida por órgão colegiado. Aí ele vai ficar inelegível. Outra situação de inelegibilidade: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação e gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem a cassação do registro ou diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, se alguém tiver uma condenação aí proferida pela Justiça Eleitoral em órgão colegiado, portanto, TRE, né, ou TSE, já que os juízes eleitorais são órgãos monocráticos, né, singulares, se eles tiverem uma condenação na Justiça Eleitoral sobre corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, doação, gastos indevidos de campanha, conduta vedada, eles ficarão, sendo essa decisão, né, uma das sanções previstas na decisão judicial, a cassação do registro do diploma, ele vai ficar inelegível também. Certo? Beleza, professor, beleza. São muitas situações, né? Mas o que é importante para a gente memorizar? É importante a gente memorizar 8 anos, que é o prazo padrão. Graças a Deus, nesse sentido, o legislador nos ajudou, certo? Criando esse prazo padrão. E tem que estar ligado que não é apenas decisão transitada em julgado, é decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. Essa expressão tem que estar na questão para você poder acertar. Beleza? Beleza. Vamos para mais uma. Letra D. Letra D diz assim, ó. O presidente da República, o governador do Estado e o do Distrito Federal, o prefeito, os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa, das câmaras municipais, esses aqui, ó, todas essas autoridades, né? Poder Executivo, nas 3 instâncias, e Poder Legislativo, nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal, que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição, capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do DF ou da Lei Orgânica do município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos 8 anos subsequentes. Que caso é esse, professor? Esse aqui é aquele caso em que a autoridade política, né? Nesse caso aqui só temos agentes políticos. Ele percebendo que vai ser cassado por um impeachment, certo? Percebendo que vai ser cassado por um impeachment ou por uma quebra de decoro parlamentar, por exemplo, ele, assim que iniciam o processo, ou seja, assim que oferecem a representação ou peticionam perante o órgão competente para o processamento, alguém peticiona isso, ele vai e renuncia para não sofrer a sanção. Não adianta mais, certo? Se já tivesse sido oferecida a representação, ou se já tivesse sido peticionada a petição, capaz de autorizar a abertura de processo para essas autoridades elencadas acima, ou seja, as autoridades do Poder Executivo, estadual, federal e municipal, e as autoridades do Poder Legislativo, estadual, municipal e federal, depois que oferecida e protocolada a denúncia ou a petição, se eles renunciarem ou não, eles vão sofrer as consequências dessa inelegibilidade. Tá certo? Beleza, professor, beleza. Letra E, né? A letra E diz o seguinte, ó. A letra E diz o seguinte: os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e ao enriquecimento ilícito, desde a condenação ou trânsito em julgado até o transcurso de 8 anos após o cumprimento da pena. Então, se alguém tem uma condenação por improbidade administrativa
nas modalidades lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito, ele vai ficar inelegível após cumprir a pena de suspensão dos direitos políticos. Certo? Vai ficar inelegível após cumprir a pena de suspensão dos direitos políticos. Beleza, professor. Beleza. Letra F. Ó. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Vejam bem, ó, até mesmo profissionais liberais, um contador, um médico, um dentista, que seja expulso da sua profissão, que seja excluído, né, do exercício da sua profissão pelo seu respectivo conselho, por uma infração ético-profissional, ele vai ficar inelegível, certo? Então, vocês imaginem aquele médico, né, que foi pego no flagra, lá no Rio de Janeiro, cometendo atos libidinosos com as suas pacientes, né, enquanto elas estavam anestesiadas, né? Aquele cara ali, ele, além de cometer crimes, né, ele, sem nenhuma dúvida, feriu completamente o Estatuto Ético da Medicina, certo? Se houver um procedimento sério perante o órgão competente, o caminho ali é excluído dos quadros do CRM do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram do caso, algo extremamente repugnante, certo? Então, aquele indivíduo, só por isso, ou seja, mesmo sendo uma profissão liberal, descumpriu uma conduta ética e foi condenado pelo respectivo órgão de classe à exclusão dos quadros daquele órgão de classe, ele vai ficar inelegível por 8 anos, certo? Claro, né? Aí tem esse salvo aqui, ó. Salvo se o ato salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Tudo bem, né? Porque, claro, nós já sabemos do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Então, se alguém tem uma decisão dessa proferida pelo conselho respectivo, é claro que ele vai poder procurar o Poder Judiciário para tentar anular essa decisão do Conselho de Medicina, de Odontologia, de Contabilidade. Mas percebam, mesmo profissionais liberais, se descumprirem condutas éticas e forem, com isso, condenados pelos seus órgãos respectivos de classe, poderão sofrer as consequências da inelegibilidade por 8 anos. Beleza, professor. Beleza. Letra G, ó. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar a caracterização de inelegibilidade, pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Veja, meus amigos, nós estudamos aqui a inelegibilidade reflexa, né? Vocês devem estar se lembrando. Que é qual, professor? Me lembra aí. Eu já estudei, mas já faz 2 dias que eu vi essa aula, eu esqueci, então quero que o senhor me lembre aí. A inelegibilidade reflexa, meus amigos, a inelegibilidade reflexa é aquela que ela vai ser imposta aos parentes consanguíneos ou afins dos titulares do Poder Executivo, né, dentro da sua circunscrição. Nós vimos isso na aula passada, beleza. Aí o que é que acontece? Imagine como o brasileiro ele é muito criativo, né, quando o objetivo é descumprir a norma, né? Principalmente os agentes políticos. Acontece com muita frequência, infelizmente. O que é que acontece? Eu sou casado com a doutora Isabel Bento, imaginemos, e aí eu não posso me reeleger mais, né? Eu não posso me reeleger mais. Só que doutora Isabel Bento também não vai poder concorrer nas próximas eleições, porque seria o 3º mandato em família. Então isso não pode. Aí o que é que eu faço? Isabel, vamos fazer aqui uma tramóiazinha. A gente faz de conta que se divorcia. Vai na justiça, faz o divórcio formalmente, se divorcia, e aí, Isabel, a inelegibilidade reflexa não vai mais pegar você. Veja, isso pode acontecer? Pode. Já tentou se fazer isso no Brasil? Já. Por isso que tem essa norma, tá certo? E aí, o TSE, quando percebeu esses casos de fraude, isso é fraude, né? Isso é você utilizar a lei mirando um objetivo fraudulento. Se isso for pego,
e essa pessoa for representada na justiça eleitoral e tiver uma condenação, ou mesmo na justiça comum, né, em virtude dessa fraude, e tiver contra ela proferido uma decisão por órgão colegiado, ela vai ficar inelegível por 8 anos, certo? Ou seja, além dela correr o risco de ter o registro de candidatura dela indeferido pela Justiça Eleitoral, que vai apreciar a correção, a legitimidade dessa separação judicial, desse divórcio, né? Ou desse fim de união estável, ela ainda vai ter uma ação contra ela para apurar a fraude cometida. Em havendo fraude, e ela sendo condenada, seja por uma decisão transitada em julgado, seja por uma decisão proferida por um colegiado, ela ainda vai ficar inelegível por 8 anos desde a contar dessa decisão, certo? Então, essas coisas a gente vê por aqui, né? Como diz aquela propaganda de um veículo de comunicação aí do Brasil. Beleza. Alternativa H. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Claro, né? Então, professor, quer dizer que um mero servidor público, lá do piso, tipo assim, professor, o senhor, que é analista judiciário do TRE, está lá na primeira instância. Aí o senhor comete uma falta administrativa. Aí o senhor passa por um processo administrativo disciplinar e é demitido. Aí o senhor não vai poder ser candidato, professor, durante 8 anos? Exatamente. Vai incidir em mim, que sou um mero servidor público, a causa de inelegibilidade prevista na linha H. Professor, e se for um gari, lá da prefeitura, que também sofre uma demissão por meio de um processo administrativo disciplinar, ele também vai sofrer a sanção da inelegibilidade cadastrada lá na inscrição dele. Não vai poder ser candidato. Vixe, professor, é uma lei pesada, né? É uma lei pesada, né? Mas essa lei não quer analisar. Ela não está obedecendo ao mandamento constitucional de averiguar a vida pregressa do candidato. Está aqui expresso no artigo 14, parágrafo 9º. Considerada a vida pregressa do candidato. Então, o objetivo da lei é justamente, analisando a vida pregressa do candidato, impedir candidatos com a vida pregressa não tão idônea, diríamos assim, certo? Não tão idônea, né? Possam concorrer ao pleito. Até porque ser candidato, meus amigos, a palavra candidato, ela decorre da palavra cândido, né? E a palavra cândido significa puro, certo? Então, em tese, os candidatos, eles não deveriam ser apenas os melhores representantes de um grupo social, né? Os mais competentes, os melhores tecnicamente, administrativamente, intelectualmente. Não. Os candidatos deveriam ser, além de serem os melhores tecnicamente, mais preparados, né, intelectualmente, com experiência de vida, capacidade de gestão, eles também deveriam ser puros, ser cândidos. Daí é que vem a palavra candidato. E o objetivo da lei é minimizar, né, a chance de candidatos não puros, né, de concorrerem ao pleito. Mas a gente sabe que, na prática, mesmo com todas essas limitações, todos esses filtros, né, ainda assim, muita gente que passa dessa filtragem não tem, diríamos assim, honradez para exercer suas funções políticas, né, de representante do povo. Infelizmente, a gente vê isso com muita frequência, certo? E aí cabe a nós, povo, né, melhorarmos as nossas escolhas, ou então, tendo coragem, ingressar na seara política para participar mais do processo e, quem sabe, até ser eleito, né? E com a sua ajuda, seu know-how, sua capacidade intelectual, sua capacidade técnica, ajudar o país a alcançar o destino que o país pode alcançar e tem potencial para alcançar, que é a grandeza, né? A grandeza dessa nação. Nós podemos alcançar, depende de nós, certo? Analisando agora a alternativa aí, ainda tem mais duas, ó. Veja que são letra J, né? Então são 10 possibilidades, certo? A letra I diz assim, ó, também ficará inelegível a pessoa
e os dirigentes da pessoa jurídica responsáveis por doações eleitorais, tidas por ilegais, por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, pelo prazo de 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22 da Lei 64, ou seja, esse artigo 22 é o que regula o procedimento para essa ação, que vai averiguar se a doação foi regular ou não. Professor, quer dizer que quem doou, o bom que a doutora Iana Raíza, ela gosta de determinado candidato ou partido político. E a doutora Iana Raíza quer financiar a campanha de algum candidato. Ela vai doar do bolso dela para financiar essa campanha. A lei eleitoral autoriza que qualquer cidadão doe para a campanha de candidatos que ele tem afinidade política e ideológica. Só que a lei põe um limite. O limite é que você pode doar, no ano das eleições, no máximo, até 10% do que você auferiu no ano anterior. Então, se a doutora Iana Raíza, depois que tiver sido servidora do TRE da Paraíba, né, e vai ganhando aí por ano R$200 mil, ela poderia, em tese, fazer uma doação de campanha de até R$20 mil para o candidato da sua preferência. Beleza. Suponha que ela faça isso, né? Ela quer participar do processo e financiar alguém. Se ela fizer uma doação de R$21 mil, ela está fazendo uma doação ilegal. Porque o limite legal é de até 10% dos rendimentos auferidos no ano anterior. Se ela ganhou 200 mil no ano anterior, ela só poderia doar até 20 mil. Se ela tiver doado 21 mil, ela provavelmente vai passar por um processo chamado representação eleitoral por doação ilegal, por doação indevida, né? Por doação acima do limite legal. E se ela vier a ser condenada, ela, como doadora, vai ficar inelegível. E professor, Professor, mas foi só um errozinho, era para me doar 20, eu doei 21. Veja, está previsto aí como possibilidade, ó, aqueles que tiverem pessoa física, né? Pessoa física, que tiverem sido condenados por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral pelo prazo de 8 anos após a decisão, certo? Caso se reconheça a doação indevida. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, sem nenhuma dúvida, né, doutora Iana Raíza iria ficar 8 anos sem poder ser candidata, ou seja, ela ia ter raiva 2 vezes, ou talvez até 3. Ela teria doado para um candidato que não teria sido eleito, provavelmente, ou então se ele tivesse sido eleito, e ela seria condenada por ter doado por esse candidato. Então, imagine aí, né? Quem quiser doar para a campanha, fique atento, né? Para não fazer uma doação indevida. Porque se fizer, além de ser multado por meio de uma representação, poderá ter a sua capacidade eleitoral passiva limitada. E por último, né? Nós temos aqui a letra J, que diz o seguinte, ó. Os magistrados e membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença, ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Esse caso aqui, ó, foi o caso que o TSE julgou recentemente, e se utilizou desse fundamento aí para tornar inelegível o deputado federal eleito pelo Paraná, o senhor Deltan Dallagnol, certo? Deltan Dallagnol pediu exoneração do cargo de membro do Ministério Público há cerca de 8 meses antes da eleição. A lei manda que ele peça, no mínimo, com 6 meses antes da eleição, que ele se desincompatibilize. E aí ele pediu, e no momento em que ele pediu, ele obteve uma certidão do Ministério Público do Paraná, certo? Dizendo que ele não tinha processo administrativo em seu desfavor. Ou seja, no dia que ele pediu a exoneração, no dia que ele saiu, ele obteve uma certidão do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, bem como da Corregedoria do Ministério Público Federal, dizendo que ele não tinha processo administrativo disciplinar em face dele, tramitando naquele órgão. E aí ele se candidatou.
né, ele atendeu naquele momento o requisito legal. E ele fez o pedido dele de registro de candidatura no âmbito do TRE do Paraná, o qual foi deferido por unanimidade, né, na medida em que ele alcançou e atendeu aos requisitos de elegibilidade e não foi incurso em nenhuma das causas de inelegibilidade. Beleza. Então, o senhor Deltan foi candidato, chegou a ser eleito com 344.917 votos. Só que a oposição à candidatura do senhor Deltan entrou com recurso, né, contra o deferimento do registro de candidatura dele, e o TSE apreciou esse recurso. Esse recurso foi distribuído para o ministro corregedor do TSE, que disse que teria cumprido a missão ao senhor atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor ministro do STJ. Recebeu uma tapinha na cara e disse: missão cumprida, excelência. Beleza. O que é que aconteceu? O TSE, por unanimidade, né? Ou seja, todos os ministros do TSE cassaram o mandato de Deltan e o registro de candidatura dele, dizendo o seguinte: que ele, de fato, não tinha pendente processo administrativo disciplinar quando da sua saída. O que ele tinha eram representações que tinham sido feitas, né, por pessoas que ele tinha processado, né, em eleições passadas, quando ele era membro do Ministério Público. Essas representações haviam várias, mas essas representações, para vocês entenderem como funciona, quando alguém faz uma denúncia anônima ou uma representação, esse nome genérico, primeiro você vai averiguar se há indícios suficientes para a instauração do processo administrativo disciplinar, certo? O processo administrativo disciplinar, para quem já estudou a Lei 8.112, é um processo, e é o que diz a nossa lei aí, ó, pendência de processo administrativo disciplinar, ok? Você primeiro, quando você vai analisar para instaurar um processo administrativo disciplinar, você tem que ter indícios mínimos, elementos mínimos. Se faz, inclusive, normalmente, o que nós chamamos de sindicância, né, interna, para averiguar se, de fato, há algum ilícito a ser apurado. Mas o TSE, ele ampliou o sentido da expressão contida na linha J para o caso do senhor Deltan Dallagnol, certo? Ampliou o sentido da expressão processo administrativo disciplinar e acabou cassando, né, o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Isso, no Brasil, nunca tinha acontecido, certo? Até porque, conceitualmente, o conceito, né, técnico de processo administrativo disciplinar é uma coisa, e o conceito de sindicância é outro, e o conceito de procedimentos apuratórios iniciais é outro, certo? Você tem os procedimentos apuratórios iniciais, que podem ou não resultar numa sindicância, e que, em havendo sindicância e havendo relatório pela conclusão da culpa do administrado, do servidor, da autoridade, você instaura um processo. O TSE, por unanimidade, ou seja, perceba como esse cidadão conseguiu desagradar a gregos e troianos, né, na seara política brasileira, né? Ele conseguiu desagradar todos os agentes políticos do Brasil, né? E talvez até mesmo alguns agentes das cúpulas da Justiça Eleitoral, né? Porque foi unânime, ou seja, mesmo os ministros que tinham sido indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, que em algum momento estava apoiado, né, pelo Centrão, que teve muita gente processada pelo senhor Deltan Dallagnol e condenada, né, como também o pessoal que apoia o presidente Lula, os ministros colocados pelo presidente Lula, Michel Temer, todos eles votaram pela cassação, ampliando o sentido da expressão processo administrativo disciplinar. Isso foi único no Brasil. Eu temo e aposto que mais nunca vai acontecer, mas para ele aconteceu, certo? Para ele aconteceu, e aí ele teve os 344 mil votos que ele teve, quase 45, foram jogados no lixo, beleza? E aqui eu narro, né,
esse episódio histórico da jurisprudência do TSE, porque é importante a gente entender o que está acontecendo no Brasil em relação a algumas coisas que a gente vê aí que não dá para explicar tecnicamente, certo? Não dá para explicar tecnicamente. Então, meus amigos, com isso, né, apresentado todas essas causas de inelegibilidades previstas na lei da ficha limpa, a gente agora vai passar a estudar outros tópicos que não dizem respeito mais nem à elegibilidade, nem à inelegibilidade, mas sim ao que é chamado de registrabilidade, certo? Registrabilidade. Professor, o que é registrabilidade? Nós vamos debater aqui, ok? Já, já. Mas eu quero esclarecer a vocês, o indivíduo, para ser candidato, ele tem que atender às condições de elegibilidade, ele não pode incorrer em causas de inelegibilidade, e, além disso, há um conjunto de normas infralegais previstas na Resolução 23.609 de 2019, que a doutrina convencionou chamar de requisitos de registrabilidade, certo? Que são normas infraconstitucionais que dão concretude, né? Que dão concretização, eficiência, capacidade de ser executada da lei eleitoral e da Constituição. Então, são burocraciazinhas, detalhamentos feitos pela resolução do TSE, que são essenciais e que precisam ser cumpridas para que, de fato, aquele candidato que tem as condições de elegibilidade satisfeitas e não incorre em nenhuma causa de inelegibilidade, de fato, possa ter o seu registro de candidatura deferido. Mas como já são 3 horas e 27 minutos, eu vou dar um intervalozinho agora e a gente vai voltar às 15 horas e 40 minutos, certo? 13 minutos de intervalo, beleza? Aí a gente volta e depois de voltarmos a gente continua esse assunto aí, que tem a ver com o registro de candidatura, como é que se faz o registro de candidatura. Beleza, meus amigos? Voltamos já já. Bom descanso aí, bons estudos e bom café. Já já a gente está de volta. Valeu.